Modus operandi é a maneira de você tentar desviar a atenção, condicionar a arbitragem, entendeu? É basicamente isso. Acho que o Flamengo tem que reagir como ele fez a esse tipo de coisa, reagir com uma certa energia. Ontem, por exemplo, deveriam ter se queixado mais da arbitragem, da anulação do gol. Foi campeão, mas tem que marcar posição. Isso é um absurdo. Isso foi um absurdo. Deveriam ter reclamado. Tem que reclamar, todo mundo reclama, não adianta. O ideal seria não ter chororô, não ter reclamação, mas tem. É o que eu falo sempre, mesma coisa. Você é o técnico de um time e você não gosta de reclamar com a arbitragem. O Felipe, ele fala que não gosta de reclamar. Realmente ele reclama pouco com a arbitragem, você não se vê ele ali cornetando os caras. Mas ele vai perceber com o tempo, especialmente contra certas equipes que ele vai enfrentar em breve no brasileiro, etc., é, que o árbitro do outro, o técnico do outro lado vai o tempo todo tentar condicionar a arbitragem, reclamar o tempo todo, pressionando. E que se ele não reclamar, ele fica para trás. No campo é a mesma coisa. Às vezes o jogador não quer reclamar, mas o outro time tem gente que reclama o tempo todo, o cara vai ter que reclamar também. Tem que se posicionar, senão os caras apitam o jogo, cara. É assim que funciona. É uma pena, mas é assim. Então você quer ficar para trás? Não, então fica esperto e corneta também. Fica em cima. Deu o bolinho, tem que se meter ali perto do bolinho para saber o que estão falando, para contra-argumentar. Enfim, senão você dança. Infelizmente, o É, futebol brasileiro é assim. e a posição dele, né, Mauro, depois eu quero saber a opinião do André também. Eu acho que tem até um ponto interessante, porque normalmente, né, esses posicionamentos, reclamações são direcionados à arbitragem. O Felipe, dessa vez, direcionou também aos treinadores e aos jogadores rivais, né? É, sempre botando na conta. Então, eu acho que é mais importante ainda também esse posicionamento, né? Até para não ficar sempre na conta da arbitragem, né, Mauro? Mas não vai adiantar ele falar isso, que os outros não vão mudar de postura porque ele falou. Entendeu? Ele vai ter que estar atento no campo e em alguns momentos ele vai ter que cornetar também. Isso vai acontecer. Porque ele falar na coletiva não adianta, o cara já pitou o jogo, já levou vantagem. Porque a ideia é levar vantagem. Ninguém pressiona o árbitro para querer justiça. É para levar vantagem. Então, se ninguém cornetar o árbitro, o cara pita o jogo. Lógico, o cara comete um erro, uma situação polêmica, é normal que alguém reclame. Como acontece no futebol pelo mundo. Mas no Brasil, não. A reclamação ela é para forçar uma situação, inúmeras vezes. Como acontece, o jogo de ontem, esses fla-flus aí. Primeiro minuto tem reclamação, gente. Começou o jogo, tem reclamação. Pô, o jogo começou agora, novidade, já tem reclamação. Para quê? Olha, nós estamos aqui, nós vamos pegar no teu pé, nós vamos encher teu saco. Você não vai roubar a gente. O recado é esse. Na verdade é o seguinte: se tiver que prejudicar, vai prejudicar eles, que não vão te infernizar tanto, tanto, tanto. É isso. É isso. Ainda teve bolinho de jogador do Fluminense depois da partida, no final da Caiu uma partida, né? cara de pau, meu Deus do céu, cara. Que falta de. Quase o time todo. Cara, o cara ainda deu mais um minuto depois. Porra, que mais o quê? Por conta daquela reclamação do Everaldo, que a bola bateu nas costas do Everaldo e saiu. Aí não, aí é assim. Aí no final do jogo, aquela coisa. Mas o minuto. Cacete, vocês estão jogando futebol mais 90 minutos, tomaram 2 gols, um gol foi mal anulado. Não fizeram nada. Vão ficar mesmo acreditando que vai acontecer isso toda hora. Vai ter um gol na última bola. Na verdade, o Fluminense, ele nesses jogos, ele e a sua torcida, em grande parte, o Fluminense fica se agarrando nessas histórias do passado, como o jogo de 83 que o André lembrou. Uma vitória santa, uma vitória com o Nelson Rodrigues e tudo, com uma bênção João de Deus, essas coisas. Só que não está acontecendo. Não está acontecendo. Depois do 4-1 no Carioca 2023, que o time do Flamengo se comportou de uma maneira vergonhosa e não jogou. Aliás, eu sempre lembro isso porque tem muita gente que esqueceu. Aquilo foi uma falta de respeito do time para com a torcida e a camisa. O time não competiu. O gol do Marcelo é uma coisa bizarra. O Marcelo desfila com a bola até chutar. Um gol bonito, mas ninguém marca. Futebol recreativo na final do. Depois de meter 2-0 no primeiro jogo, que porra foi aquela? E não teve um para chegar e cobrar do jogador. Manda o técnico embora. Não resolveu o problema mandando o técnico embora. Não basta mandar o técnico embora. Até tem a famosa entrevista do Fabrício Bruno no intervalo, quando ele fala: o técnico pediu uma coisa, estão fazendo tudo diferente, não pediu nada disso. E foi uma vergonhosa atuação do Flamengo. Um negócio inexplicável, estranho. Perdeu para o Alcas no meio de semana e tomou aquela goleada. Depois daquilo, o Fluminense jogou 12 vezes com o Flamengo, ganhou uma. Aquela do Brasileiro do ano passado. Uma. 6 empates e 5 vitórias do Flamengo. Mas era para ser 6 vitórias do Flamengo e 5 empates. Porque o gol de ontem foi tungado de uma maneira bizarra por uma arbitragem naquele momento. Então, cara, essa história do gol da Vitória Santa, o gol no final, o João de Deus, não vai acontecer toda hora.
E o Fluminense poderia ter feito mais ontem, como jogou melhor na quarta-feira. Mas aí o que acontece? É reclamação, 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 reclamação. E aí você está nesse futebol. Então, se você não dançar a música está tocando, você pode ficar para trás. Infelizmente é assim. Eu acho que o Felipe está lidando com isso, ele sabe disso. Óbvio que ele sabe. Mas vai ter que aprender a lidar. Porque não adianta ele falar, legal ele se manifestar, mas isso aí é que nem aquelas campanhas, né? Diga não ao racismo. O racista, não vou ser racista porque o cara botou uma faixa lá. O racista vai continuar sendo racista. Não vai mudar nada. Essas campanhas são só para inglês ver. E você falar isso na coletiva, acho bom ele se manifestar. Concordo. Mas não vai resultar em nada. Na beira do campo, quando tiver um certo outro personagem do outro lado, vai chegar o dia. Ele vai ver como é. Ele já viu dentro do campo. Ele vai ver na beira do campo. Deve ser insuportável para um técnico olhar para o lado e ver o outro reclamar de tudo. Tudo, 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 o tempo todo. Especialmente quando joga em casa. Menos quando sai o gol de pênalti que não foi, né? Aí o cara foi. Aí nem se fala em arbitragem ou então só se elogia a arbitragem na coletiva. Né? Exatamente, exatamente. Aí, sabe, que é um negócio que tem que enlouquecer quem tá do outro lado. É o famoso fala muito, né? Que é isso. O cara às vezes não quer, cara, mas não tem jeito. Você vê uma coisa bizarra, como isso é algo de tempos para cá, o Flamengo sempre se posicionou no túnel à esquerda, quando havia o túnel que saía debaixo pelo buraco ali, né? Era na parte inferior, no subterrâneo, digamos assim, o vestiário, ali você saía, subia a escadinha. Era um clássico, o Flamengo subia na escada do lado esquerdo para saudar a sua torcida. Primeiro saudava da bandeirinha de escanteio ali, onde ficava a raça, depois ia para o meio do campo e saudava todo o público do Maracanã. Era um clássico isso aí, né? Os jogadores entravam caminhando, do outro lado entrava o adversário, aquelas várias vezes que o adversário ficava esperando o Flamengo entrar para entrar junto, para não ser vaiado, né? Acontecia muito, tinha time que fazia isso, outros entravam antes para ser vaiado, já se acostumar com a vaia. Então, quando tinha esse ritual, o Flamengo ficava do lado esquerdo, do lado da sua torcida. Em 2013, o Flamengo passou a fazer como todo mundo faz, ficar sempre do lado direito, o banco de reserva, para quê? Para ficar em cima do bandeirinha que corre ali. O Flamengo fez isso. Quem era o técnico do Flamengo? Mano Menezes. É o Mano, né? É o Mano. E ele foi embora e continuou. O Flamengo fica ali. Para poder o quê? Não só para pressionar o árbitro, o Bandeira, é para que o adversário não pressione se você é o mandante. Tem isso também. Eu até, pensando por esse lado, até entendo. Sabe, pô, tudo bem, eu não quero pressionar, mas se eu deixar o outro aqui, ele vai cornetar o Bandeira. Então eu vou ficar aqui para não deixar, ele vai ficar lá do outro lado. O Bandeira é meu, quando o mando for dele, ele vai ficar em cima do cara. Pode ver, todo mundo põe o banco de reservas ali atrás para encher o saco do Bandeira. Vai encher o saco do Bandeira. A marcação lá do outro lado, do outro bandeirinha, no outro lado do campo, com o juiz, não tem nada a ver com aquele Bandeira, mas os caras vão encher o saco do Bandeira. Para quê? Para o Bandeira perceber, porra, se eu errar aqui, meu Deus do céu, os caras vão arrancar minha orelha fora aqui. Então o cara já fica condicionado. A pressão não é pelo que está acontecendo lá do outro lado do campo, é para o que pode acontecer desse lado do campo. Como a pressão preventiva, antecipada, nota oficial e tudo, é a mesma coisa. Infelizmente é isso. Agora, quem pode mudar isso? Sei lá, talvez a CBF, as federações, com mais rigor, mais respaldo para os árbitros. Aí é uma discussão longa, né? Porque os caras não vão parar. Não vão parar. Vão parar. Aí você pega ontem, que é o jogador do Fluminense que dá entrevista reclamando. Porra, o Thiago Silva ficou anos lá fora. Aí desanima mais ainda, né, André? Porque, pô, se fosse aquele jogador que reclama de tudo, aí você vê um cara do tamanho do Thiago Silva, aí ele que ainda pô, eu acho constrangedor o cara ainda dá entrevista depois do jogo reclamando de arbitragem depois do que aconteceu, né? Pô, o cara do tamanho dele, eu acho, sei lá, surreal. Cara, eu sou favorável até a seguinte situação. Por exemplo, o Fluminense meteu uma nota criticando a arbitragem. Eu acho que o Flamengo tem que... E isso vale para qualquer time. O adversário meteu num jogo decisivo e tal, primeiro jogo, vai ter uma segunda partida decisiva, no mesmo contexto. Dobra a aposta, amigo. Dobra a aposta. Mete uma nota também reclamando e até bota vídeo editado, divulga em rede social vídeo editado não é editado falsificado, querendo dizer o seguinte, você faz um recorte do jogo nos lances em que você acha que você foi prejudicado. Mesmo que seja algo duvidoso. Porque, infelizmente, tem que ser assim, cara. Infelizmente, tem que ser assim.
tem que ser essa coisa assim de quem ganha a narrativa, quem ganha a disputa do que está sendo falado. Então, se o Fluminense fica lá mostrando seguidamente o vídeo do De La Cruz, que o De La Cruz tinha que ter sido expulso, tinha que meter um vídeo também, porque o Canóbio deu uma entrada dura também no primeiro jogo, o Cano deu uma entrada muito dura no Arrascaeta. Então você tem que começar a fazer o mesmo jogo, justamente para o árbitro não entrar sugestionado como ele entrou ontem. Na situação de que, pô, o Fluminense reclamou pra caramba, e agora? Eu não posso, assim, na dúvida, eu não posso errar contra eles, porque senão eu vou virar alvo também. De repente tomo uma geladeira da federação e tal. Então o Flamengo vai ter que fazer, o Flamengo e todos os clubes, vai ter que virar uma guerra. Porque essa coisa, com rede social, essa coisa é muito multiplicada. Muito TikTok, essas coisas, é muito multiplicado. Esses lances de arbitragem, eu recebo toda hora de amigos e tal, lógico que coisas favoráveis ao Flamengo, né? Óbvio, né? Porque eu falo de Flamengo, pessoas que me seguem são Flamengo, tenho muitos amigos de Flamengo e o amigo tricolor não vai ficar me mandando isso, né? Então mas fica me mandando toda hora essas coisas e fica ali reverberando e fica essa discussão sobre arbitragem o tempo todo e papapá. E se você só um lado ficar fazendo esse tipo de reverberação, o árbitro também tem Instagram, também tem X, e acaba vendo essas coisas todas e acaba sendo influenciado. Então acho que o jogo tá muito bruto nesse tipo de situação sobre arbitragem. E esse jogo é triplicado mais bruto pro Flamengo, contra o Flamengo. Porque é todo mundo com essa narrativa de que o Flamengo é sempre beneficiado pela arbitragem, né? Eu ouço isso desde criança, né? Narrativa aqui em casa era aquela, 82 o Andrade tirou a bola com a mão na final do Brasileiro, 83 teve um pênalti no Pita. Aí você vai ver o jogo, vê que o Leão deu uma porrada no Nunes dentro da área do Flamengo, que antes do pênalti do Marinho no Pita, o Zico chutou e um cara do Santos tirou a bola com a mão. E essa narrativa ela é soterrada e só essa ganha corpo de que o Flamengo é beneficiado, é roubado, é não sei o quê. Então, só ganha roubado. É Flamengo e Corinthians, né? São os grandes alvos do futebol brasileiro desse tipo de narrativa. Só que isso hoje, com rede social, se vira contra o Flamengo. Porque fica esse discurso massacrante, essa narrativa que pega no árbitro. E o árbitro pode prejudicar o Flamengo justamente impactado por esse tipo de pressão. Então o Flamengo vai ter que botar pressão também. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.